E aí, pelas tragédias da vida, eu acabei virando diretor de prova. Você só dirige prova de kart, ou não? Não, kart e automobilismo em Caruaru. Mas esse ano eu só fui uma etapa só de Caruaru. Quer dizer, que você deixou de ser piloto para ficar cartola. Foi. E daqui a 2 anos no máximo voltar a ser pai de piloto, né? Ah, também tem disso? Tem. Felipinho tá aí já. Já tem a velocidade no sangue, só não tem idade ainda. Quer dizer, que antigamente você xingava os cartolas e hoje você é xingado. Pois é, parece brincadeira, mas já briguei feio com o Dadai quando piloto. Inclusive passei algum tempo sem falar com ele direito. E depois ele mesmo me convidou e aí o tempo cura as mágoas do passado. É, porque na realidade o piloto xinga o cartola, pô. E o cartola xinga o piloto. É por aí. Na verdade, você nunca vê num acidente de kart 2 pilotos envolvidos, os 2 estão certos. Nunca nenhum vai estar errado. Né? E sempre a culpa é dos comissários do diretor de prova. E a gente justamente do outro lado, agora do outro lado, a gente sempre volta. A gente não está pilotando, o que é que a gente está errando aqui, se vocês que estão batendo. Mas aí faz parte do nosso dia a dia aqui. Pode liberar. Os xingamentos você já está acostumado. Mas não tem tido muita briga não, tem, Robertinho? Não, esse ano, graças a Deus, está muito tranquilo, sabe? Esse ano, teve alguns anos aí, um ano retrasado, foi muito pesado. Então conta uma briga boa aí. Agora, Aurélio. Você como diretor de prova. Ah, tiveram várias já. Ok, tempo Já liberado. fui xingado aqui muito pro Bruno Monte, pai. Já xinguei ele, depois a gente fez as pazes, lógico que é meu amigo Bruno. Rogério Santos, já reclamou muito, mas agora, graças a Deus, já... Ele, acho que ele está entendendo mais o nosso lado aqui, que não é para prejudicar ninguém realmente. Vai ter que tomar tempo, armar para tomar tempo. Está muito tranquilo. E alguns outros aí que realmente eu acho que não foram nascidos para o automobilismo, então passaram muito rápido por aqui e hoje já não correm mais. Nem ele, nem filho. A gente tem mais problema com os pais do piloto do que realmente com os pilotos. E qual é a pressão que os pais de piloto fazem em cima de você? Grande, muita pressão. E assim, tem uma grande parte que os pais não são pilotos, então botam os meninos e cobram bastante, e às vezes, na verdade, eles não pagam nem para ler o regulamento. Então a gente tem que, depois que eles dizem com raiva, a gente tem que explicar o motivo e eles entendem depois que eles estão errados. Mas aí já xingou um bocado a gente. Sua mãe já sofreu nessa brincadeira? Um bocado. Agora eu entendo o juiz de futebol quando são xingados lá. Robertinho, tá aberta aqui a câmera para você fazer os teus finalmente aí. A gente só tem a agradecer realmente aqui todo mundo. Isso aqui realmente é... Tenho muito mais amigos do que inimigos aqui. Quer dizer, a gente tem uma equipe muito legal hoje na federação. Uma equipe competente. No ano passado a gente tinha uma equipe muito boa também, mas por motivos pessoais alguns pararam. Estão fazendo falta. Mas é isso aí. A vida continua. E já pensei em parar, mas realmente, como eu digo, o amor... O micróbio está no sangue, não sabe? Tá, o amor fala mais alto. É muita dor de cabeça, mas a gente não vai deixar isso aqui acabar não. A gente vai continuar aqui até o fim. Robertinho, obrigado. Obrigado. É feio mesmo, mas vamos lá. Quem é Totó? Totó é um ex-paulista, né? Nascido em 49, junho de 49, na zona leste de São Paulo. Que veio pra cá em 1967, meu pai. Nessa época, estudando, fazendo tudo pela mecânica, que na verdade eu nasci dentro de uma retífica, porque os parentes do meu pai, todos eles mexiam com automóvel. E vizinho da minha casa também tinha uma retífica, que o meu melhor amigo, Sérgio, o pai era dono. Então a gente mexia nisso o tempo todo, o dia todo, e pronto. Só chegava em casa cheio de graxa. E então tava um menino pobre que veio de São Paulo, estudou, correu atrás. Eu tive uma infância boa, meu pai, depois de um certo tempo, melhorou bastante de vida, foi aí que nós pudemos ter algumas coisas, entendeu? Enfim, foi uma vida boa.
Até aí tá. E vim bater aqui, agora eu sou pernambulista, mas mais Pernambuco do que paulista. Tá, mas eu quero saber do micróbio. O micróbio do automobilismo. Isso vem do meu tio-avô, Edmundo Bonotti. Italiano, correu milha, já mexia com automóvel do rapazinho. Nunca foi piloto de ponta, mas sempre mexeu. E ele, quando veio para o Brasil, na época da guerra, na verdade eles vieram antes um pouco, meu bisavô veio para cá, meu bisavô era mecânico de contornifício, máquinas de contornifício. E na época era o petróleo da situação. Mas ele, por conta de guerra e de outras coisas, veio para o Brasil e se ficou aqui. Então meu tio Edmundo mexia com automóvel e na época da guerra, como eu estava dizendo, tinha uma época do gasogênio. E ele era um dos que dominavam essa Tecnologia. Essa tecnologia. Ele ganhou bastante dinheiro, tinha retífica. E tinha um filho dele, que é meu primo em segundo grau, primo do meu pai, que corria de automóvel. E aí o vizinho também, o vizinho que o pai tinha retífica, deixa só um minutinho, peraí. Fala, Dudu. Diga. Tá, vem cá. Tem não, tô sozinho aqui, tô com uma visita aqui. Tranquilo aqui comigo. Tá, eu vou pegar. Onde ele estava? Um vizinho que tinha uma retífica. Sim, e o Recife, e o vizinho que tinha retífica também, eles patrocinavam um rapaz que morava no outro quarteirão que corria de automóvel. Naquela época eram carreteras, Chevrolet, Ford, motor Corvette, motor Ford Não, também. eu sei o que são as carreteras, agora explica mais como é que eram essas carreteras. As carreteras eram carros coupé, meu primo tinha um Chevrolet 34 coupé, com tudo Corvette embaixo, motor, câmbio diferencial, e foi o primeiro que usou freio a disco aqui e isso matou ele. Ele tirava a carroceria do Chevrolet 34 e fizeram uma carroceria de charuto para correr os 500 km de Interlagos. Ele trouxe pneu especial, ou seja, ele trouxe um canhão dos Estados Unidos, o negócio dele era importar carro para cá, ele trazia tudo Chevrolet, entendeu? Ele era dedicado a Chevrolet, General Motors, então o Impala, os Impalas da época, né, que faziam muito sucesso, isso é nos anos 60. Não sei, eu sou da época de Xuxa, eu não sei, eu não me lembro disso não. Pois bem, e aí ele corria e isso aí sempre, não sei, foi instaurado o micróbio desse jeito aí, de automobilismo. E desde aquela época eu gaseava a aula para ir para Interlagos. Longe pra cacete, nossa. Era tipo 3 horas de ônibus, atravessava São Paulo, morava na Zona Leste, Interlagos na Zona Sul, você pegava um bonde ou então de ônibus, ia para o centro de São Paulo, atravessava São Paulo a pé, ia para o Vale do Anhangabaú, pegava na 9 de Julho um ônibus que ia até Interlagos, que era lá, porque Interlagos nessa época, quando você chegava depois do aeroporto, era só uma estrada, mato e acabou-se. E eu fazia isso. E nessa época eu tive a oportunidade de ver os 500 km de Interlagos, que eu participei de algumas 1000 milhas também. Uma coisa interessante, os corredores famosos, os italianos, os ingleses. Italiano era os Berta, né? Hein? Tinha os Bertas, eles eram italianos? Não. Não, Argentina. Berta é coisa bem nova. Berta é o engenheiro Berta que fazia ainda faz, né, os motores na Argentina. Quem eram aqueles italianos de Petrópolis? Trabalhavam com Alfa. Tal do Pintacuda. No Pintacuda era paulista. Mas corria lá no Rio, como chama aquele circuito do Rio? Circuito da Gávea. Circuito da Gávea. Tinha uns italianos, eu não me recordo o nome agora não.
Mas aí o micróbio nasceu disso. Eu vivi em Interlagos. Tua primeira corrida foi aonde, Totó? Minha primeira corrida foi aqui. Foi em Fortaleza. Foi a união de forças. Um emprestou o carro, o outro fez o motor, e, enfim, bota o Santo Antônio e vamos correr. E a gente correu não sei se era 3 ou era 4 horas. A primeira corrida que ia ser noturna em Fortaleza, que acabou sendo de dia. Que na hora da largada caiu um toró, Ramon foi dar uma volta, quase que levantei corrida submarina aqui, que não tinha escoamento do... Como é que chama aquela curva? Desespero? Desespero, tinha uma poça de quase meio metro d'água. Então a corrida foi adiada por outro dia. E quando a gente estava indo para o autódromo, tinha uma nuvem, a cor da nuvem era preta. Eu falei, vai chover de novo. E a corrida acabou acontecendo na chuva. E nós ficamos em terceiro lugar. Daí você se dedicou mais a que tipo de... Qual veículo? Kart, moto, carro, é o quê? Isso é o seguinte, o que o dinheiro deixava, o que a coisa... Eu nunca tive assim uma coisa certa, objetiva, porque liso, o que vai fazer? Você faz uma coxa de retalhos, remenda. O meu carro de rua, eu tornei ele um carro de corrida, fiquei andava a pé, andava com os amigos, entendeu? E era um Fusquinha. O Fusquinha virou um carro de corrida, correu uma vez só, mas depois não tinha. Enfim, e percalços, né? Eu trabalhei em Força Queimão, trabalhei na cidade, fui chefe de oficina de um, subchefe de outra. E isso sempre só tinha aviação que estava correndo por fora lá, que me deu a condição de fazer campeonato, de correr realmente, ter uma equipe, isso aí. Você sofreu um acidente meio serinho lá no Geraldão. Atrás do Geraldão. Como é que foi essa paulada? Essa paulada, a grande verdade, eu me lembro claramente, eram 3 horas de kart, se não me engano. Eu estava bem, mas só que os parafusos de apertar o cilindro do motor afrouxaram. Eles estavam sem araldite, estavam sem aquele produto para travar os parafusos, as porcas, né? Eu sei que eu parei no box, travou porque estava faltando pouca coisa e eu estava bem colocado, acho que eu estava em terceiro. Deodato era o radialista da prova. Portuga? É o famoso Portuga. Ele deve estar xingando lá, vai lá de ser minha mãe, entendeu? Enfim. E nessa aí, ao Zé, eu acho que era o Zé o nome do cara. Eu fui passar ele na fim da reta, ele me deu passagem e quando eu passei ele se arrependeu. Quando ele fechou atrás de mim, minha roda traseira montou na dianteira dele e eu saí voando fora do circuito. O circuito, não sei se você se lembra, era cheio de postinho para botar as cordas. Modéstia à parte, eu sou o recordista do circuito. Eu sei disso. E bati num postinho daquele de lado, caí no chão, aquela onda toda. Quando baixou a poeira, eu queria, não, pega e empurra, porque aquele negócio, né? Só que a minha perna esquerda estava. Eu falei, o que aconteceu? Na hora que eu puxei o pé para baixo. A perna estava de um lado. Eu tinha quebrado o fêmur nessa caçadinha. Aí foi. Isso foi muito chato, acontece. Outra façanha sua nas pistas. Pode falar mal dos outros também, que não tem problema não. Falar mal dos outros não é meu estilo, não, porque eles sabem o que eles fizeram, entendeu? Então cada um que faça a sua confissão, entendeu? Mas teve muita coisa interessante que aconteceu nesse cenário aqui, e todo mundo com poucos recursos, nada assim profissional, e ninguém pensava também nisso, de ter uma equipe, correr atrás de patrocínio, firmar uma coisa, né? Teve gente que fez isso e se deu também, que foi correr até na Inglaterra. Que foi... Esqueci o nome. Não, o Bruno Monte foi para a Inglaterra. Menezes, Ricardo Menezes conseguiu. Ricardo Menezes até ganhou uma prova lá. Aí... Não tinha, então a coisa era feita muito no VaptVup. A gente comprava peça em São Paulo, vendia aqui, tinha um pequeno lucro, eu nunca vi o lucro, porque o negócio era botar tudo no carro para poder correr, a verdade é essa. Nunca senti um negócio assim, nunca fiz um negócio profissionalmente.
Mas como eles tinham muito contato em São Paulo, e até hoje tem amigos que fizeram isso também, entendeu? Eles tinham, não, a coisa era certa, era um trabalho, era uma profissão. Preparar, ajustar, enfim, correr, ter que... Isso nunca foi feito aqui, não. Teve que ser ideia, mas nunca... Teve alguém que tinha cabeça para... Nem cabeça, nem dinheiro, né? Quem é que tinha dinheiro, né? A gente corria no peito e na marra, né? Exato. É aquele negócio. Você vai, pega um retalho daqui, vai fazendo aquela coxa de retalhos. Me empresta teu pneu. E quando tá, não, me empresta meu motor. É assim. Quantas vezes eu cheguei em Caruaru, ó, meu motor quebrando, eu falei, pega o meu reserva ali, bota no teu carro, para eu vou fazer o grid. Isso aí é... 1000 vezes. Isso era como nós, os milionários, corríamos, né? Exato. Exatamente. Apareceu, começou a aparecer o pessoal da próxima geração que tinha dinheiro, né? Que se interessou por isso e correu atrás. Teve gente que se deu bem, teve gente que se deu mal, mas uma coisa era mais objetiva, e você sabe que o sangue do automobilismo é dinheiro. Então isso ajudou eles a fazerem coisas boas, prestaram. Eu gostei. Totó, não, uma coisa. Você não disse quem é Totó, o seu nome, pô. Meu nome é Luiz Antônio. Ah, bom. Nem eu sabia, não. Luiz Antônio, nasci em 49, julho de 49. Totó, deixa a câmera aberta para você ficar à vontade de novo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você pela... Isso aí a gente corta depois. Eu sei, mas quando a gente pensa e quando a gente começa a recordar esses pontos, surgem boas lembranças das amizades, dos amigos, alguns que já se foram, entendeu? Outros estão aí ainda, que a gente se encontra e com muita efusividade a gente se congraça bastante. Então, lembrando, né, das peripécias, o que eu achei muito bom foi as amizades que eu fiz aqui, os amigos, bons amigos que eu tenho aqui, entendeu? As oportunidades nem tanto, porque oportunidade é a gente que fabricava, né? A verdade é essa. Isso aí, presta pneu daqui, a direção dali, faz, acontece. E o negócio era chegar em Fortaleza e correr, nessa época, né? Agora não, depois de Caruaru, que inclusive eu sempre achei que o autódromo devia ser aqui, nunca em Caruaru, porque a diferença de sair daqui para Caruaru ou para Fortaleza era o tempo de viagem, só isso. Não é nada. Você tinha que viajar de qualquer jeito. Mas o que eu digo é o seguinte, houve um projeto grande, você lembra? Um autódromo aqui, lembra? Do lado do sul. Vários projetos. Mas então, mas esse projeto não é ele até tinha que ter um patrocínio de um árabe do petróleo, que fizeram uma coisa faraônica, entendeu? Quando não tinha que partir como partiu Fortaleza. Fortaleza saiu a ideia, ainda está lá o terreno, ainda está lá o autódromo, reformado já umas 3 ou 4 vezes, entendeu? Mas é dentro da cidade. E Caruaru nunca viu uma mão de asfalto em cima da... Não, Caruaru foi feito por impulso, inclusive até por uma competição que houve entre duas cidades. Como nós tínhamos uma certa amizade, uma certa, vamos dizer, uma certa ligação, né? Automobilismo com aquele pessoal que fez o autódromo na marra. A verdade foi essa, entendeu? E foi uma pena porque a coisa muda, né? Então mudou o governo, o outro governador, o outro prefeito queria fechar o autódromo. Aí até teve um domingo aqui interessante. 6 horas da manhã me ligam. Ô doutor, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você vá até Caruaru. E o vice-governador está dentro do governo, nós vamos no governo. Ele é uma viagem oficial, então ele precisa até lá porque o atual prefeito quer fechar o autódromo. Ele disse que quer passar o cadeado e jogar a chave fora. E não é assim. Resultado. Exatamente, né, nessa época a Fiat, por obra do destino, assim, fechou o autódromo para fazer o lançamento mundial da linha Uno, o Fiat Uno, que é do Turbo até o Milzinho. A Fiat colocou uns 40 carros, fechou o autódromo de Caruaru, cercou toda a parte traseira, fechou toda a parte traseira do do autódromo.
do autódromo, dos boxes que eu quero Dos dizer, boxes. colocou ar-condicionado, garçom de gravatinha servindo canapé, uísque, champanhe e vinho para a imprensa mundial. Eu me lembro que aqui em Recife, fretado pela Fiat, pousaram aqui, acho que 5 ou 6 aviões fretados que vieram da Europa, dos Estados Unidos e Europa, para um congressamento, uma reunião da imprensa mundial, para avaliar, passar uma semana em Caruaru fazendo a avaliação do lançamento da Fiat Mundial. E nesse ponto foi que o prefeito da atualidade falou, não, isso aqui é terra da vaquejada, é terra não sei o que lá, e o diretor, na época do CDL, o diretor logista, falou, bicho, aqui isso não é terra de forró não. Aqui é o seguinte, a Fórmula 3 sul-americana não veio para cá porque não tem hotel. Juntando hotel de Caruaru e Recife não dá todo mundo, entendeu? Só do pessoal técnico de uma corrida de Fórmula 3 sul-americana, entendeu? Não precisa tanto, não. Mês passado eu fui a uma corrida lá, os hotéisinhos perto do autódromo, hotel de beira de estrada. Estavam lotados, tinha meia dúzia de equipes correndo, tinham 10 ou 12 carros correndo só e não tinha hotel pra gente ficar. A coisa assim, é o que eu digo, volta àquela história da coxa de retalho, entendeu? Da mesma maneira que foi feito o autódromo, foi feito hoje. Por exemplo, hoje é uma coxa de retalhos que se faz corrida, mas o autódromo tem que ser cuidado, tem que ser reagido. Não, isso não existe lá. Não existe, porque não existe a cabeça voltada para isso. E isso dá dinheiro, todo mundo sabe. Mas tem que investir. Totó, eu agradeço, só deixando claro aqui que hoje é dia 27 de outubro de 2015. Agradeço o seu tempo aí, Totó. Obrigado, um abraço. Quem é Sérgio Clemente? Imagino que a pergunta é do ponto de vista automobilístico. Quando é que você pegou o autovírus? Então vamos lá. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e eu tenho um irmão 5 anos mais velho que eu. E na década de 60, quando eu tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim, ele me levava para ver as corridas em Interlagos. E ficava fascinado com aquilo lá. Interlagos naquela época, para você ter uma ideia, não tinha nem muro. Era assim, um descampado com a pista no meio. E ficavam os carros, os guardas de cavalo, a cavalaria, tomando conta em volta do autódromo. E era muito interessante porque se você atravessasse a pista no meio do autódromo, o cavalo não ia. Eles não tinham autorização para atravessar a pista de cavalo. E nós ficávamos lá escondidos no meio do mato, olhando os cavalos, até que alguém se arriscava e tentava atravessar a pista. Daí os cavalos corriam em cima do fulano para barrar ele, e nós aproveitávamos, enquanto os cavalos iam para lá, a gente atravessava. Na hora que a gente atravessava a pista, dava tchauzinho pro soldado, era aquela gozação. Primeiro jogava um boi de piranha e depois se passavam, né? Exatamente. E as corridas eram muito emocionantes. Foi naquela época que tinha Luiz Pereira Bueno, Bird Clemente, Camilo Cristóvão com aquela carreteira dele que fazia um ronco com motor Corvette. Depois, isso aí era bem quando era menino. Depois, um pouco mais tarde, chegou aquela segunda turma, que foi o Wilsinho Fittipaldi, Chiquinho Lameirão. E eu era fascinado por aquele mundo, aquele cheiro da borracha, aquela disputa. Eu acho que todo mundo que tem um espírito competitivo se emociona com aquilo lá. E eu sou competitivo, eu gosto do paro ímpar, eu quero ganhar. E foi assim que eu fui introduzido nesse mundo. Quando entrei na faculdade, já na década de 70, morando em São Paulo, aí já não era mais de Santos, eu tinha um primo que correu na equipe oficial da Puma. E eu ia sempre assistir as corridas dele. Era um Puma com motor Volkswagen, 2.200 roletado, o carro andava muito. O Puma, ele tinha a carroceria tão fina, era feito
com uma fibra bem fininha, você colocava o dedo e ele afundava, assim, para troque, para deixar muito leve aquela carroceria. O carro andava muito e eu adorava ir para lá. Nessa época eu tinha um Fusca, que meu pai tinha me dado de presente quando eu entrei na faculdade. E a gente, na chegada na cidade universitária, era praticamente, lá em São Paulo, era praticamente uma pista de corrida, aquelas avenidonas largas, chegava todo mundo à mesma hora, um pouco antes das 8 horas, e a molecada toda, chegava ali cantando pneu, correndo, aquela coisa toda, e eu entrava no bolo lá, chegava todo dia na faculdade fazendo pega. Até que nessas corridas do meu primo, eu fiquei conhecendo o preparador dele, que chama Crispim. O preparador dele era um negão super boa gente, eu fiz uma certa amizade com ele. Eu não tinha dinheiro para gastar com o carro, meu pai não me dava dinheiro para isso, nem para correr, nem para preparar, nada. Mas o Crispim era meu amigo, ele falou, não, leva lá, a gente dá um jeito. Ele pegava meu carro, regulava, mexia no ponto, meu Fusquinha, botava um giglezinho maior. Eu sei que meu carro andava mais que os outros Fusca, porque ele estava mexidinho. Chegava na traseira dele, fazia a cambagem negativa, botava ali. Eu sei que eu toda vez na chegada na faculdade, 8 horas da manhã, na pista ali, eu dava show, mas eu não tinha técnica nenhuma, era tudo na base do improviso, da vontade, da paixão. E assim se passou, me formei, com 23 anos, recém-formado, fui convidado para vir trabalhar em Recife, na Votorantim. E chegando aqui, um determinado dia, eu trouxe minha motocicleta, eu gostava de motocicleta, tinha uma Honda 750, a gente passeava, tinha uma turma de motocicleta muito animada, eu fiz muito boas amizades, algumas amizades que eu conservo até hoje. Mas eu sei que naquela época o pessoal corria de kart atrás do Geraldão. Eu cheguei aqui em 73, isso acho que foi em 74. Daí um amigo meu comprou um kart usado, falou, Sérgio, vamos dar uma volta no kart? Eu falei, vamos. Eu fui lá, na hora que eu sentei no kart, foi uma paixão assim... Um vírus. Uma paixão assim daquele... que eu nunca tinha competido. Eu fazia pega de corrida, como toda molecada fazia pega de corrida, né? Naquela época. Era um porra louca, aquela coisa toda. Mas na hora de sentar num kart, 2 tempos, numa pista para correr mesmo, disputar, eu fiquei tão apaixonado naquele fim de semana que chegou na segunda-feira, eu fui para a Fonte Veículo e lá com o Toninho da Fonte, ele era o representante da Mini em Pernambuco. Daí na segunda-feira eu fui lá e tinha um kart zerinho em exposição, eu comprei. Daí entrei nas provas categoria novato, isso em 74. A categoria novata, logo que eu cheguei, já fui disputar o segundo lugar, ficava as primeiras provas, fiquei em segundo lugar, disputava o primeiro, que era o papatudo da região, que foi Antônio Teixeira. Antônio Teixeira, na categoria novatos, não tinha para ninguém, ele ganhava disparado. E o meu primeiro grande objetivo foi... acabar com a vida dele. Acabar com a hegemonia dele. E depois não entrei no começo do campeonato, entrei do meio do campeonato para frente. Daí eu fiz umas 2 ou 3 provas atrás dele e no final de 74 já estava andando em primeiro lugar na categoria. Nesse ano, o Diário de Pernambuco, ele elegia os melhores atletas em cada modalidade. De automobilismo, em Pernambuco, o eleito, não lembro se foi Thomas Comber ou Toninho da Fonte, e eu fui eleito piloto revelação. Primeiro ano que eu competi, não tinha nem um ano de kart. E fiquei super entusiasmado, e a nossa equipe era uma equipe muito improvisada, até que o ano seguinte, quem me convidou para participar da equipe dele foi Joca Ferraz e Ricardo Menezes. Daí eu fui participar da equipe deles, que é uma equipe já bem estruturada, o negócio era para andar na ponta mesmo. E Joca, eu diria que Joca
foi a pessoa que realmente me ensinou a pilotar. Ele tem uma passagem interessante que o Joca dizia: Sérgio, se você entra muito forte nas curvas, aprenda a frear, o carro tem freio para você entrar na velocidade certa. Daí ele pegava na pista do Geraldão, ele marcava com palha de coco a trajetória que eu tinha que fazer. Daí eu entrava nas curvas, forte demais, passava em cima da palha de coco. Ele: porra, você não passe, faça o contorno, é por aqui, não passe da palha de coco. Daí eu ia outra, muitas vezes eu achava que quanto mais forte você entrar,